Fala pessoal, com vocês, mestre Fid João Danilo Mandetta. É, Bom, eu tô olhando minhas partidas na database, né, especialmente as mais antigas, e recordando bons momentos da minha carreira, né? Essa partida aqui é de 2011, eu tinha 18 anos, eu estava em ascensão, né? Estava evoluindo rápido. Nessa época eu estava com 200 e pouco de rating, né? E estava enfrentando aqui o Marcos Vinícius Torsani, que tinha um rating aproximado e hoje ele é mestre feed, assim como eu também, né? Essa partida foi bem animada. Eu estava estudando, eu lembro bastante o Porco Espinho, né? A Red Hog na época. Estava muito empolgado com essa abertura. Hoje em dia eu não jogo mais tanto assim, mas ela é bastante interessante, né? Bom, vamos ver a partida aqui. O Torcendo começou com cavalo F3, C5, C4, então a gente tem uma inglesa. Cavalo F6, cavalo C3 e agora B6, né? Que é o lance que vai caracterizar a tentativa de formação de uma posição de porco-espinho, né? O hedgehog em inglês. G3, clássico, perdão, E6, bispo G2, bispo B7, roque e D6. E aqui eu estou montando, né, essa formação, né, com os peões na sexta fileira, onde eles controlam casas centrais importantes, né? Bom, minha ideia é desenvolver o cavalo em D7, BD7, né? Dama C7, A6, né? Para não levar nenhum tipo de cavalo B5 e bispo E7, roque, torre C8, tirar minha dama para B8, possivelmente jogar em A8 e as minhas peças vão ficar bem colocadas, né? As pretas têm pouco espaço, esse é o segredo. Mas as peças têm boas casas para se posicionar, né, de uma maneira harmônica. Então essa é a ideia principal da Hedgehog, é ceder espaço, mas ter boas casas para as peças, casas onde elas vão ser incomodadas e não vão entrar no caminho umas das outras, né? E, e controlar os pontos centrais importantes, D5 e E5. Então aqui o Torcene jogou torre E1, esse é um dos principais. As brancas planejam avançar E4, né? E antes de jogar D4, né? Porque, por exemplo, D4 imediatamente eu capturo. E agora as brancas têm que capturar. Não é que tem que, né? Elas podem capturar com o cavalo também. Mas isso simplifica a posição bastante, né? Já troca os bispos de casas brancas. O rei branco está um pouquinho exposto nessa posição. As pretas têm ideias de dama C8 com ganho de tempo no peão de C4 e se posicionar em B7, né? Seguido de cavalo BD7, bispo E7, roque. Bom, e o segredo é o seguinte: com menos peças no tabuleiro, a vantagem de espaço não conta tanto assim, né? Então, por quê? Porque quando a gente tem uma vantagem no espaço, ou quando a gente tem uma desvantagem no espaço, o problema é que muitas vezes as peças estão atrapalhando umas às outras, né? Porque tem poucas casas para usar e uma fica no caminho da outra, né? Então aqui a posição das pretas já alivia bastante, né? Então, aqui como é jogar dama toma D4, principal, mas a dama está um pouco exposta nessa casa, né? Então, essa ideia de jogar torre 1, primeiro, jogar E4,
fechando, ganhando espaço e fechando a diagonal, e depois D4. E quando você toma D4, capturar de cavalo, com a diagonal fechada, sem permitir a troca de bispos. Né? Bom, eu joguei cavalo BD7. Uma outra ideia que seria jogar cavalo E4 para impedir essa ideia das brancas, né? Agora, se cavalo toma E4, bispo toma E4, conseguir trocar um par de peças e a desvantagem em espaço não conta tanto assim, né? Por exemplo, D3, bispo B7, e vou seguir o desenvolvimento normalmente aqui, acredito que sem maiores problemas. Pode ser que as brancas tenham alguma tentativa para uma mínima vantagem, mas nada sério. Bom, eu joguei cavalo BD7 e agora E4, A6, preparando dama C7, D4, CD4, cavalo toma D4 e dama C7. E aqui era um momento bastante importante da partida, né? O Torciano jogou bispo E3, ok? É um lance natural de desenvolvimento. Porém, aqui as brancas têm uma posição, uma possibilidade bastante interessante com o cavalo D5 que eu estava vendo aqui. E na hora eu não pensei que esse lance fosse tão forte. Né? Eu não lembro se eu tinha estudado essa posição exata. Mas aqui, por exemplo, E toma D5, as brancas abrem a coluna E, né? E também a possibilidade de cavalo F5, né? A casa F5 para o cavalo, né? Porque o peão deixa de controlar essa casa. E agora, por exemplo, cavalo E5 pode ser uma tentativa para devolver uma peça, por exemplo, CF4, foque grande. E, bom, eu acho que nesse caso em específico as pretas não teriam tantos problemas assim. Visto que, bom, peão toma, eu também estou liberando algumas casas para jogar, né? Eu retorno material e tenho o jogo para as minhas peças. Porém, aqui, o bispo G5 é o lance da máquina, né? E depois de rock, B4. E aqui, por exemplo, se eu jogo o cavalo, toma C4, vem B5. Com a ideia de plantar o cavalo em C6, né? É muito chato. Impede também, porque eu quero, por exemplo, se estou em C1, eu quero jogar B5, né? Consolidando a posição do cavalo. Então o B5 impede isso. O B5 por parte das brancas, né? Então aqui eu tenho que jogar, acho que bispo E7, mas também B5. E as brancas estão com uma peça a menos, mas todas as peças delas jogam muito mais que as minhas. Daí agora elas estão cavando essa casa C6. Então as brancas têm uma boa vantagem, né? Mesmo com uma peça a menos, elas têm uma vantagem clara. E esse é o tipo de sacrifício posicional, né? Que tem na defesa Red Hog, Pop Spin, né? Esse cavalo D5 tem que sempre estar de olho, né? E na partida eu não dei tanta atenção assim, porque, sinceramente, olhando daqui, dessa posição, não me parecia que as brancas fossem ter um ataque tão forte assim, né? Com o cavalo D5. Mas conforme a análise continua, né? A gente percebe que as brancas têm muitos recursos para jogar essa posição. Bom, ele jogou no P3, né? No P7, bom, tomar esse E4 fora de cogitação, torcer C1 e agora as ameaças, né, de cavalo D5 são muito fortes. Bispo E7, torre C1, torre C8. F4 é um lance que ganha espaço,
tira a casa do cavalo, né? E5, as brancas têm planos de jogar G4, G5, ganhando espaço no flanco rei, tentativas de ataque no flanco rei, né? Bom, cavalo C5. Esse lance é importante. Eu ataco o peão de E4 e depois de bispo F2, roque e G4. Eu tô querendo provocar o B4 aqui das brancas, né? Por quê? Porque depois que o cavalo volta, agora o ponto de C4 vira uma fraqueza permanente na posição das brancas, né? Porém, aqui as brancas têm o lance B5. Se, digamos, A5, cavalo C6 é muito forte, porque bispo toma C6, ele toma C6, cavalo C5 leva cavalo B5. Então, eu precisaria jogar cavalo B8 nessa posição para segurar a casa C6. E agora G4, cavalo FD7. Eu tenho compensação na forma da casa C5 para o cavalo, né? Onde nenhum peão pode expulsar ele dessa casa. E no longo prazo o peão de C4 continua fraco, né? Então eu acho interessante essa posição para mim, na verdade. Ele jogou G4 e aqui G6, um lance importante, né? Ele tem duas funções esse lance, na verdade. Primeiro, ele quer dar a casa H5 para o cavalo em caso de G5, né? Tem a casa H5 para o cavalo. Em segundo lugar, eu crio a ameaça de jogar E5. Porque agora o meu peão está controlando o pulo do cavalo para F5, né? Então esse é um lance importante, G6. B4, finalmente expulsando o meu cavalo volta. Perdão. G5 e agora cavalo H5. E agora começa a dar a impressão que as brancas estão super expandidas, né? Overexpanded, diz em inglês. É uma posição que as brancas avançaram demais e é difícil administrar o seu espaço agora, né? Tem muitos pontos delicados na posição. Né? Então ele jogou dama D2 e agora E5, a ruptura, né? A minha ideia é... Bom, depois de cavalo D5, nunca que eu vou capturar esse cavalo, né? É importante, né? Porque muitos jogadores de clube poderiam se apressar em querer capturar esse cavalo, mas importante notar que a casa C6, né? O cavalo ganha para invasão, então isso não pode ser jogado. Dama D8 era a ideia, é claro. E agora eu tenho pressão no ponto F4, eu estou atacando o cavalo de D4, ele tem que resolver essa situação. Cavalo toma E7, dama toma E7. E agora F toma E5, cavalo toma E5, eu ganho uma excelente casa, um posto avançado para o meu cavalo, onde ele ataca C4, mira, por exemplo, a casa F3, e essa casa é realmente excelente para o meu cavalo, né? E as brancas estão com vários pontos delicados que elas precisam cuidar. Por exemplo, agora as brancas jogaram bispo F1, tentando defender o peão de C4, mas eu rompo com F6. E agora, depois da ruptura, por exemplo, de uma eventual troca, né, na casa F6, dama também F6, eu estou conseguindo cavar uma casa F4 para o meu cavalo e a minha posição vai jogar por si só. Então, depois de bispo H3, agora o momento chave da partida, né, eu estava estudando, né, ideias posicionais e sacrifícios posicionais, e para mim não foi difícil identificar o lance F toma G5, entregando a qualidade pelas casas brancas, né? E agora também as ideias, né, de entrar com o cavalo em F4, criando muitas ameaças, né? Sobre o rei das brancas,
a casa F3 é débil, todas as casas, né, em volta do rei branco são fracas, né, na verdade. Então, aqui as brancas jogaram, perdão, as brancas jogaram bispo G3 e seguiu o cavalo F4. E se bispo toma F4, eu vou jogar G toma F4, criando um peão passado poderoso. Torre F1, bispo H3, ameaçando recuperar material com vantagem decisiva, né? Que as brancas decidiram devolver a qualidade, mas isso não alivia sua posição depois de G toma F4, bispo toma F4 e dama H4. Eu estou atacando muitos pontos, eu estou ameaçando entrar com a dama em G4. Quando o bispo sair, eu posso jogar dama toma E4. E as ameaças são muitas, né? Então aqui ele captura meu cavalo, mas D toma E5, cavalo B3, e aqui a fraqueza em casas brancas decide. Dama F1 mate, imparável. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da partida, da análise. Obrigado. Se vocês gostaram, curtam, inscrevam-se no canal, comentem. E é isso. Muito obrigado. Acompanhem os próximos episódios.